Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Sou Leonardo e esse é mais um vídeo aqui do canal Enriquecendo a Alma. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho e se você gostar do vídeo, curta, compartilhe, tá certo? Muito obrigado por você estar aqui, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Por que nós temos que ler a Bíblia? Por que eu tenho que ler a Bíblia Sagrada? A Bíblia é um livro bem comprido, né? Não tem figuras, não tem imagens, são só letras, milhares e milhares de letras e palavras, né? E aparentemente parece até um livro monótono e chato de se ler, né? E letras muitas vezes pequenas, mais de 1000 páginas. Mas por que eu tenho que ler a Bíblia? Por que eu preciso ler a Bíblia? Será que eu preciso? Será que nós precisamos ler a Bíblia? Meus irmãos, a resposta para essa pergunta é claro que nós precisamos ler a Bíblia. E nós precisamos ler a Bíblia diariamente. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é Jesus Cristo que se fez carne, é o verbo que se fez carne. A palavra de Deus é Jesus Cristo. Nós devemos ler a Bíblia por diversos motivos, diversas razões. Se eu fosse citar todos, versículo por versículo, com certeza esse vídeo duraria horas, né? Aí ficaria até cansativo. Mas a verdade é que a Bíblia deve ser lida diariamente. Primeiramente porque a Bíblia, como eu disse, é a palavra de Deus. Ela é a verdade absoluta. Todos os conceitos morais, todas as leis verdadeiras e justas estão descritas na Bíblia. A palavra de Deus diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a Bíblia, ela não é simplesmente um livro, ela é vida para nós. E lá nós encontramos direcionamento para todas as questões que nós vivemos. E a Bíblia, ela deve ser lida diariamente, porque a Bíblia, ela é alimento, como eu acabei de citar no versículo aqui. Se você passa um dia sem comer, você vai ficar com fome. Se você passa 2 dias sem comer, você provavelmente vai começar a ficar fraco. 3 dias, 1 semana, depois de um tempo, depois de muito tempo, na verdade, você pode vir a ter sérios problemas de saúde, até mesmo vir a óbito. Então, comer, se alimentar, é importante a gente fazer isso diariamente para manter a nossa saúde, para manter a nossa vitalidade. E isso não é diferente com a palavra de Deus. A importância de nós lermos a Bíblia e lermos todo dia é que ela é alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente não está simplesmente conhecendo uma história, lendo um livro histórico, a gente está se alimentando da palavra de Deus. E isso vai deixar a gente forte, com vitalidade, com poder, com força, para vencer todas as situações. Quando você lê a Bíblia, você aprende que você é mais do que vencedor. Então você tem a certeza que a vitória já é sua. Nós temos essa certeza. E aí, está na palavra, a gente enfrenta o dia tendo a certeza que a vitória é nossa, em nome de Jesus. O que eu estou falando aqui é um assunto muito importante. Felizmente, muitas pessoas elas não leem a Bíblia. Elas não dão a devida importância e valor. E existem até cristãos, né, crentes, que leem horóscopo, mas não leem a Bíblia. Irmãos, isso é um absurdo. Mas o mais importante de nós lermos a Bíblia é porque a palavra de Deus nos blinda para todas as mudanças que vêm acontecendo no mundo. Irmãos, o mundo está cada vez mais mudado. O mundo tem se tornado um lugar cada vez mais complicado de se viver. Porque a gente vê aí a iniquidade se multiplicando, a gente vê a imoralidade sendo tratada como uma coisa certa e aquilo que é certo sendo tratado como errado. Isso tem acontecido muito. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela blinda o nosso coração para todas essas mudanças ou qualquer sombra de variação, de mudança. E essa palavra que eu estou falando está baseada no versículo. Olha só que interessante, lá em Mateus capítulo 7, Evangelho de Mateus capítulo 7, no versículo 24. Essas palavras são as palavras do Senhor Jesus, dizendo assim, olha: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Irmãos, isso é muito sério. A gente lê a palavra, a gente significa um homem, ler a palavra e praticar é como alguém que constrói a sua casa na rocha. Ou seja, o nosso coração fica firme na rocha. Então vem todas essas mudanças, todas essas iniquidades e o pecado crescendo, se multiplicando, todo mundo falando que o errado é certo, mas o nosso coração está lá, todo esse vento vem, essa tempestade, o nosso coração está firme lá. Você sabe que aquilo é errado e ponto final, e ninguém muda a sua opinião. Eu sei disso, ninguém muda a minha opinião. Mas se nós não lermos, se nós lermos a palavra até ou não lermos e não praticar nada, a gente vai ser como aquele que constrói sua casa sobre areia. Então vem qualquer doutrina, qualquer ensinamento dos piores lugares, o nosso coração vai ficar abalado. A gente vai acabar sendo levado por aquelas ideias e achar que aquilo é certo. Irmãos, eu já vi pessoas que durante muito tempo tiveram uma opinião firme sobre um assunto, e um assunto que era errado, realmente. A pessoa estava lá, não, eu sou contra isso porque isso é errado. De fato, aquilo lá era pecado. Mas, de repente, a pessoa não lê a palavra, não pratica a palavra, não conhece a Bíblia, não dá importância para a Bíblia. Daqui a pouco, aquilo que ela tanto foi contra, ela começa a concordar. Ah, mas também não é bem assim, né? Acho que não é tão errado, acho que isso pode ser aceitável. Irmãos, é muito sério. Se você e eu quisermos ficar firmes e não temer qualquer variação, não temer notícias más, seja da economia, seja de governos, qualquer área, nós temos que ler a Bíblia diariamente. Leia a Bíblia diariamente. Né? Eu tenho que ler a Bíblia todo dia. Todo dia eu tenho que ler alguns capítulos, pelo menos um capítulo, é um alimento diário. Se eu passo um dia, irmãos, sem ler a Bíblia, graças a Deus isso faz muito tempo que não acontece, mas já aconteceu, e isso é um erro sério. Correria do dia, vai, trabalha, e resolve isso, chega lá, dorme, acorda, meu Deus, eu não li a Bíblia ontem. Irmãos, dá um vazio muito grande, dá uma sensação muito ruim. Então é importante nós lermos diariamente a Bíblia, porque se nós lermos, nós ficaremos firmes. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia diariamente, fique firme com o Senhor. Deus ele vai dar força e nós não vamos nos assustar com as coisas que acontecem. Tem gente que qualquer coisa que acontece já é o fim do mundo, já é o apocalipse. Não é assim, irmãos. Existem profecias, uma ordem para ser cumprida as coisas. Tem gente até mesmo daquele submarino do Ocean Gate que afundou já falando que é teoria da conspiração, até falando que aquilo já é o anticristo, o fim do mundo. Irmãos, é um absurdo. E é um absurdo, o povo de Deus não pode ser enganado dessa maneira. E como que a gente não é enganado? Lendo a palavra de Deus, porque lá em Oséias, se eu não me engano é 4:6, eu vou colocar o versículo aqui, ele diz assim, o meu povo pecou porque lhe faltou conhecimento. Qual que é esse conhecimento? A palavra de Deus. Se a gente não tem um conhecimento da palavra, a gente erra, a gente peca, a gente dá cabeçada. Quando a gente lê a palavra, a gente entende como as coisas são, como as coisas estão acontecendo, o que está acontecendo no mundo. A gente começa a observar os sinais, e principalmente os sinais da vinda do Senhor Jesus. Por exemplo, um exemplo simples que eu acho que todo mundo tem observado. Você tem visto como os dias têm passado muito rápido? Hoje mesmo, estou gravando esse vídeo, é julho de 2023, hoje é dia 11 de julho, não vai ser postado hoje o vídeo. Mas já passou da metade do ano. Né? Parece que foi ontem que eu estava com a minha família celebrando o Natal de 2022 e a gente já está na metade do ano, mais da metade. Então, esse tempo passando rápido, na Bíblia está escrito que nos últimos dias, no final dos tempos, os dias serão abreviados, ou seja, é a palavra se cumprindo. Mas como que você e eu entendemos isso? Se nós lemos a Bíblia, se nós observarmos a palavra. Irmãos,
Eu leio a Bíblia diariamente, eu preciso, nós precisamos. Às vezes é difícil, né? E é engraçado que quando a gente começa a ler, parece que muitas vezes é uma canção de ninar na nossa orelha, né? Que começa a dar sono. Mas no nome de Jesus está repreendido isso, a gente tem que acordar. Ficar de pé, luz acesa, para a gente conseguir ler. Mas a palavra dá fome, a gente quer cada vez mais. E muitas vezes a gente não consegue, nossa, eu quero ler 3 capítulos por dia, não consigo. Se eu ler um capítulo por dia, já é um ótimo começo. O importante é começar a ler. O importante é que a Bíblia não fique empoeirada. E hoje em dia é muito mais fácil, porque nós temos, além das Bíblias, está facílimo de comprar, tem livrarias por aí. Temos Bíblia no celular, eu mesmo leio diariamente no meu celular. Pega o celular e já lê rapidinho. Então, irmãos, hoje o acesso está fácil, tudo está muito mais fácil. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus diariamente, para que você não seja enganado, para que eu não seja enganado. Nós temos que ler, para que a gente permaneça firme no Senhor e o nosso coração não tema mal algum. Amém, irmãos? Muito obrigado por você ter estado até aqui. A sua presença, a sua audiência, que é muito importante. Que Deus abençoe imensamente sua vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, peço que você curta, compartilhe. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo, tá certo? Muito obrigado por você ter estado até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus.